Versão brasileira, Herbert Richards. Oi galera, meu nome é Joyce e eu curso mestrado no PPG do CIMAT. Eu pesquiso sobre as concepções que licenciandos têm sobre os conceitos envolvidos no estudo de funções trigonométricas. Olá pessoal, eu sou a Tainá, sou professora de matemática formada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Eu sou Elizabeth Souza, aluna do mestrado profissional do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática pela UFRRJ. Venho apresentar junto ao grupo o trabalho proposto da disciplina do IE 1361. Olá, eu sou Beatriz Correia e sou professora de matemática da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Olá pessoal, me chamo Monique Araújo, sou professora de matemática formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a universidade mais linda do Brasil. E atualmente eu trabalho em turmas do ensino fundamental anos finais. Oi, meu nome é Cristina, sou professora de matemática há 10 anos, trabalho em colégios privados, também dou aula particular e agora, nesse momento, sendo mestranda da Rural. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Larissa, eu sou aluna do PPG do CIMAT e professora de matemática. Oi, e eu sou o Calvin, formado em matemática pela Rural. Fala meus amores, tudo certinho? Galera, vamos começar nossa apresentação fazendo um resumão dos seguintes textos: Construtivismo, Mudança Conceitual e Ensino de Ciências, para onde vamos, e o segundo texto, elaborando um perfil conceitual de equação, desdobramentos para ensino e aprendizagem de matemática. Feito isso, faremos as nossas considerações. Mas antes, você sabe o que é o construtivismo? Não é uma área da engenharia civil. Construtivismo se trata do desenvolvimento do conhecimento por meio da interação do aluno com o meio em que se vive. Dito isto, vamos começar as nossas ponderações sobre o texto Construtivismo, Mudança Conceitual, para onde vamos. Na década de 70, começaram a aparecer críticas às ideias desenvolvidas por Piaget. Essas críticas eram feitas ao fato de Piaget dar ênfase excessiva ao desenvolvimento de estruturas lógicas. Fato este que gerava uma desvalorização da rica variedade de ideias apresentadas pelas crianças. O texto menciona que, apesar das diferentes abordagens sobre o construtivismo, essas visões apresentam duas características em comum. A primeira é que a aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na construção do conhecimento. A segunda é que as ideias prévias dos estudantes desempenham um papel importante no processo da aprendizagem. Com isso, temos o que o texto chama de mudança conceitual, que se refere à ação de transformar as concepções dos estudantes em conceitos científicos. O construtivismo, de acordo com o texto, passou por um período de calmaria na comunidade de ensino de ciência. E essa calmaria se deu devido ao fato de o construtivismo atestar certo consenso. Entretanto, o construtivismo começou a dar sinais de esgotamento. O primeiro sinal foi a falta de pesquisas sobre concepções alternativas. Já o segundo foram as críticas aos aspectos filosóficos, psicológicos e pedagógicos do construtivismo. O autor, nesse texto, procura discutir criticamente alguns aspectos do construtivismo e das estratégias de ensino para a mudança conceitual, buscando construir um modelo alternativo para compreender as concepções dos estudantes, dentro de um esquema geral que permite relacioná-las e, ao mesmo tempo, diferenciá-las dos conceitos científicos aprendidos na escola. O autor conclui que a noção de perfil conceitual permite entender a evolução das ideias dos estudantes e que, por meio dessa noção, é possível situar as ideias dos estudantes num contexto mais amplo, que admite sua convivência com o saber escolar e com o saber científico, o que me lembrou bastante a ideia de etnoconhecimento,
e, mais precisamente, da etnomatemática. Porque a valorização dos saberes populares, vista a noção de perfil conceitual, é o que define o etnoconhecimento e também é percebida na etnomatemática, campo pertencente ao etnoconhecimento, já que nela trabalha-se uma matemática popular, em harmonia de vivência com a matemática acadêmica. Agora, vamos situar vocês sobre o texto elaborando um perfil conceitual de equação, desdobramentos para o ensino e a aprendizagem de matemática. Mas antes, você sabe o que é uma equação? Equação, grosso modo, é uma igualdade que envolve uma ou mais incógnitas. Embora tenhamos definido o que é uma equação, o texto procura discutir os diferentes significados atribuídos ao termo equação, dando o nome de multissignificados de equação. E este é um paralelo que podemos fazer entre os dois textos, a questão do perfil conceitual, que são as diferentes formas de ver, representar e significar o mundo. Nesse caso, são as diferentes formas de ver, representar e significar equações. Existe uma preocupação na educação matemática acerca dos diferentes conceitos matemáticos. E um exemplo na prática docente sobre esses diferentes significados em relação ao conceito matemático está no número 0. Por exemplo, em um dos ramos da matemática pura, a álgebra, temos que o zero é natural, pois na definição de grupo ou anel, precisa do zero para definir o elemento neutro da soma. Já no ramo da análise real, pelos axiomas de Peano, os números naturais começam a partir do 1. Já no campo da licenciatura, para alguns professores de matemática, o zero é um número natural. Para outros, o número zero não é um número natural. E essa diferença de significados decorre dos diferentes perfis conceituais. Devemos nos atentar para o surgimento de dois importantes elementos a serem observados quando tratamos dos processos de ensino e de aprendizagem em matemática. 1. A heterogeneidade de significados e 2. O ambiente em que tais significados estão imersos. Mortimer desenvolve o perfil conceitual a partir do perfil epistemológico de Bachelard, e o perfil conceitual busca compreender a convivência no mesmo indivíduo de várias representações de um mesmo conceito científico. Para a compreensão do trabalho, se faz necessário falar sobre perfil epistemológico e perfil ontológico, pois estes se complementam para a constituição de um perfil conceitual. Perfil epistemológico é uma área da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento humano, buscando defini-lo e determinando as suas fontes. Já o perfil ontológico, que também é uma área da filosofia, considera o ser em si mesmo independentemente do modo que se manifesta. Estes perfis se complementam, pois existe uma relação entre o conhecimento humano e a forma que ele se manifesta no indivíduo, constituindo um perfil conceitual. O texto fala de zonas do perfil conceitual nos níveis pré-científicos, que são determinados pelos compromissos epistemológicos e ontológicos dos indivíduos. Vale ressaltar duas importantes propriedades que caracterizam um perfil conceitual. A primeira é que o perfil conceitual é sempre individual. A segunda é que as zonas que constituem determinado perfil conceitual em uma dada cultura são sempre semelhantes. Ou seja, embora os perfis conceituais sejam individuais, tais perfis em uma mesma cultura são sempre os mesmos. Podemos perceber que, a partir da leitura desse texto, o modelo teórico perfil conceitual apresenta afinidades no que se refere à heterogeneidade de significados em educação matemática, visto o exemplo dos diferentes significados do número 0.
Além da relação entre as diferentes zonas de um perfil conceitual e os múltiplos significados em educação matemática, temos que considerar a importância do meio sociocultural na discussão dos significados em educação matemática e na determinação de cada zona de um perfil conceitual, como tem sido feito na física, química e biologia. Uma fala interessante do texto está em mostrar as diferentes formas de se conceber e de tratar o conceito de equação em cada época histórica. Por exemplo, os egípcios entendiam equações como um conceito que emergia de situações práticas e buscavam resolvê-las de maneira intuitiva, com métodos que se apoiavam fortemente em ideias aritméticas. Os gregos, por sua vez, sempre relacionavam equações a situações que envolviam conhecimentos geométricos, buscando as soluções, geralmente por meio de raciocínios dedutivos. E os árabes e hindus, bem como os europeus renascentistas, passam a conceber o conceito de equação de um ponto de vista estrutural. Uma observação a qual eu gostaria de fazer em relação à prática docente é que em certas aulas, quando eu estagiava e observava os professores trabalharem com a trigonometria no triângulo retângulo, por exemplo, tinham os exercícios clássicos de rampa, no qual utiliza-se conceitos geométricos para montar uma equação. E o professor dizia para os alunos que ao montar a equação, a geometria tinha acabado naquele instante e que agora começaria a álgebra. E eu percebi, através da leitura desse texto, que isto é uma zona conceitual de equação, denominada tecnicista, que a gente vai ver mais à frente. Hoje, nos livros de matemática, percebe-se um caráter estrutural das equações, como faziam os povos europeus renascentistas. E, na minha visão, isso acontece devido a um currículo de matemática escolar eurocentrado, que desconsidera a matemática produzida por povos não europeus. Um aspecto interessante está na afirmação lida no texto que diz que equação não é uma noção matemática e, assim, não pode ocupar o status de saber a ser ensinado, pois equação não tem uma definição precisa e, por isso, não há necessidade de definir o conceito de equação para podermos contemplá-lo nas aulas de matemática. O que é uma perspectiva muito interessante e que vai contra o que fizemos de início, quando definimos uma equação. E este ato de não se precisar definir para contemplar o conteúdo em matemática vai de encontro à nossa formação acadêmica e com os livros didáticos que utilizamos em sala de aula. O texto traz, a partir das suas discussões, zonas para o perfil conceitual de equação. E um que chama bastante atenção é o tecnicista, que consiste em buscar por soluções geralmente relacionadas a alguma técnica ou algoritmo particular, que é muito popular entre os professores, o que nos fez lembrar do famoso macete em matemática para resolver uma questão de vestibular, por exemplo. E o texto traz algumas situações que confirmam a fala anterior, quando professor e alunos são expostos a situações, problemas com o tema equação e não conseguem resolver tais problemas fora do método tecnicista. O texto finaliza dizendo que não precisamos ficar presos a definições e que os professores podem incorporar novas abordagens aos perfis conceituais nas aulas de matemática. Abrindo caminho para que as salas de aula se tornem cada dia mais espaços ricos de interação e de diálogo entre alunos, professores e os conhecimentos matemáticos. Entretanto, para tornar esses espaços mais ricos, se faz necessária a investigação mais sistemática e ampla de identificação das zonas de um perfil conceitual em educação matemática. E, além disso, se faz necessário a urgência de compreender como uma abordagem de ensino fundamentada no modelo dos perfis conceituais contribui para uma melhor aprendizagem de matemática na educação básica e na formação de professores. Gostaria de agradecer ao meu grupo pelo trabalho em equipe, às professoras pelos ensinamentos e pela turma pela amizade. Valeu, galera. Um forte abraço a todos.